E aí, galerinha, beleza? Saudades, hein? Muitas saudades. Mas já já a gente se encontra em sala de aula. Bom, o tema de hoje é a urbanização. Falar em urbanização é falar de um dos temas mais importantes que nós temos nos vestibulares atualmente. Entender a urbanização é a gente entender a ideia de que urbanização ela acontece quando o crescimento da população urbana é maior do que o crescimento da população rural. Sendo assim, quando a gente fala em relação à população urbana, ou o processo de urbanização, nós estamos falando de um processo que se dá principalmente por três motivos básicos. A industrialização. A industrialização ela tem o poder de atrair as pessoas para as cidades. Foi isso que aconteceu no mundo após a Revolução Industrial, foi isso que aconteceu no Brasil a partir do momento da chegada das multinacionais, lá na década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek. O êxodo rural provocado pela mecanização agrícola. A mecanização agrícola também é um fator determinante. Na década de 60, 70 e 80, essa mecanização foi muito forte e ela acabou expulsando o homem do campo para a cidade. E claro, a ambição das pessoas. Quando eu falo em ambição, nesse caso, no sentido bom da palavra, a ambição das pessoas procurarem nas cidades uma melhor condição de vida. É lá que eles encontram as melhores escolas, os melhores hospitais, os melhores complexos de saúde, os melhores serviços. Então, essa busca do homem por essa condição de vida melhor acaba sendo um dos motivos para que nós tenhamos o processo de urbanização. A urbanização, ela geralmente se dá de duas formas. A primeira forma seria a chamada urbanização horizontal. A urbanização horizontal, ela acontece quando as cidades elas crescem para os lados. Crescer para os lados vai ser responsável por uma série de fatores. Vai ser responsável, por exemplo, pela chamada conurbação. A gente tem a chamada conurbação como uma das consequências desse processo de urbanização horizontal. Vejamos, as cidades elas crescem para o lado e rapidamente elas acabam se encontrando com outras cidades, fisicamente falando. Essas cidades conurbadas, elas estão ligadas por uma chamada malha urbana. A malha urbana, ela tem a ver justamente com essa ligação através das vias, das diversas vias e das diversas formas de organização das cidades. Mas não é por aí que para não. A gente ainda tem dentro desse contexto, tá, o surgimento de áreas metropolitanas, porque a conurbação vai fazendo com que as cidades elas acabem se encontrando, e aí nós chegamos ao chamado processo de metropolização. E quando nós temos uma conurbação de metrópoles, aí nós temos as chamadas megalópolis. Os Estados Unidos da América, por exemplo, tem 3 megalópolis, que é um conjunto de metrópoles, são metrópoles juntas, coladas umas na outra. San Diego, San Francisco, na costa pacífica dos Estados Unidos da América, uma megalópole de cerca de 500 quilômetros, são 500 quilômetros de metrópolis. Temos a SHPETS, Chicago-Pittsburgh, que são mais ou menos 300 quilômetros de megalópole. E ainda temos a chamada Boston-Washington, a maior de todas as megalópolis do mundo. Boston-Washington, cerca de 700 quilômetros de cidade. Boston-Washington passa por cidades como New Jersey, como Filadélfia, como Nova York, até chegar justamente a Washington. Temos uma megalópole no Japão, tá? A megalópole que muitos chamam de Tokaido, né? Tóquio, que abrange justamente uma grande concentração populacional, e cidades como Kobe, Yokohama. Então, isso dentro desse contexto que a gente chama de Tokaido. E nós ainda vamos encontrar também na Europa, né? Uma área que eles chamam de faixa azul, que abrange justamente a porção central da Europa. O Brasil tem uma megalópole em formação. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro se conurba com outras cidades do sul do Rio de Janeiro, São Paulo acaba se encontrando com outras cidades ao norte do estado de São Paulo. Então, consequentemente, isso vai fazer com que elas se encontrem. É uma megalópole em formação. Segundo, temos a chamada urbanização vertical. A urbanização vertical ela acontece depois da horizontal. Quando a cidade já não tem mais para onde crescer para os lados, ela acaba crescendo para cima. É o caso, por exemplo, de Aracaju. Você vê a construção enorme de prédios. Isso consolida a chamada urbanização vertical. Pensar na função urbana das cidades é a gente pensar em cidades que têm uma função religiosa. Nossa Senhora Aparecida,
uma função administrativa, é o caso de Brasília, uma função educacional, é o caso de muitas cidades ali do interior de Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, que viraram cidades universitárias, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. A gente pode ter isso também em Lagarto, por exemplo, aqui em Sergipe, no futuro. Então, essas são as chamadas funções. E tem outras funções, funções econômicas, funções comerciais. As cidades elas podem ter N funções, funções turísticas. Então, não uma só. Quanto maior o número de funções que uma cidade apresente, maior a sua chamada hierarquia urbana. Então, resultado, a cidade de São Paulo no Brasil é a cidade que apresenta a maior hierarquia, São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque são as cidades que apresentam o maior número de funções. O topo dessas cidades ou dessa hierarquia, a gente acaba chamando isso de cidades globais. As cidades globais, o Brasil tem duas, que é Rio de Janeiro e São Paulo, são cidades ou metrópoles que acabam tendo uma importância a nível mundial. Ela acaba sendo muito ligada a essa ideia, a essa terceira revolução industrial, a revolução informacional. Então, a cidade global é aquela cidade que tem uma influência informacional sobre uma determinada região. No caso, a América do Sul, do Rio de Janeiro e São Paulo. As grandes cidades globais do mundo são cidades de primeira grandeza, como eles chamam, como é o caso de Nova York. O maior exemplo que nós temos de uma cidade de primeira grandeza, ou de Londres, por exemplo. Então, consequentemente, essas são as chamadas cidades globais. Aí nós temos cidades globais, nós temos metrópoles nacionais, metrópoles regionais, nós temos capitais regionais, centros regionais, cidades, até os chamados povoados, como nós temos aqui no Brasil. Outro termo que é muito usado hoje em dia, principalmente nas provas de vestibular, é o termo tecnopolos. Pensar em tecnopolos é pensar em cidades que se caracterizam por produzir tecnologia. Estas cidades, como é o caso, por exemplo, das cidades da região do Vale do Silício, são cidades que estão próximas de grandes universidades ou de centros de pesquisas. Por quê? Porque é lá que as empresas encontram a mão de obra qualificada que eles tanto precisam. O Brasil tem como um tecnopolo, por exemplo, a cidade de Campinas, lá em São Paulo. Também aqui no Nordeste a gente acaba destacando Campina Grande, pelo fato de ser uma região que forma muitos engenheiros. Então, as empresas sabem que a grande quantidade de engenheiros e a grande qualidade de engenheiros que está sendo formado ali naquela região acaba sendo determinante para que eles possam instalar suas indústrias naquelas áreas, porque eles vão ter aquilo que eles mais precisam, que é a chamada mão de obra qualificada.